Uma nova escola. Na periferia, educação extraescolar democrática e participativa. Apresenta Discernimento do universo espiritual. Esse vídeo foi produzido para atender às palestras e estudos com as famílias dos alunos do projeto. Existe uma vida verdadeira e muito abundante, além daquilo que os nossos olhos contemplam, onde os anjos de Deus ministram, onde o Espírito Santo de Deus ocupa cada palmo da superfície da terra. E nós precisamos compreender mais esse mundo espiritual e ajudar as pessoas a compreendê-lo também. Por isso eu te faço esse convite. De além de você enxergar, ensinar as pessoas a compreender. Só que você vai perceber que você vai precisar fazer um trabalho didático como fez Jesus. Foi por amor que Jesus no seu trono deixou, se fez maldito naquela cruz por mim, se entregou por amor. Um sentimento assim somente vindo da parte de Deus. Quem tem esse amor é vencedor. Foi por amor que Jesus no seu trono deixou, se fez maldito naquela cruz por mim, se entregou por amor. Um sentimento assim somente vindo da parte de Deus. Quem tem esse amor é vencedor. Foi por amor que Jesus no seu trono deixou, se fez maldito naquela cruz por mim, se entregou por amor. Um sentimento assim somente vindo da parte de Deus. Quem tem esse amor é vencedor. Foi por amor que Jesus no seu trono deixou, se fez maldito naquela cruz por Discernimento, que é um dom espiritual. E o objetivo é falar a respeito daquela sociedade bem resolvida que nós podemos entender que é a mesma proposta do reino de Deus, como disse Jesus, né? Que está entre vós. Em alguns outros textos, versões bíblicas, o reino de Deus que está em vós. Está em vós, entre vós. Esta palavra Jesus, ele a proferiu diante de um grande público, onde havia pessoas de todas as origens, de todas as tendências, de todas as opiniões. Não foi apenas para aqueles que eram seus apóstolos, discípulos, mas para uma vasta multidão. Quando Jesus estava lá na cruz, crucificado, à sua destra e à sua esquerda haviam outros dois. Num dado momento, está registrado, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então veja bem a visão que Jesus tinha por trás de tudo aquilo, daquele cenário que se montou ali. Ele pendurado no madeiro, ele que foi perseguido a vida toda, preso, açoitado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Quem assistiu o filme da Paixão de Cristo, esse último que foi feito por Mel Gibson, viu ali algo que chegou próximo, mas não mostrou o quão terrível foi aquele momento. Mas chegou próximo. E assim ele foi ao vitupério e ele levou a cruz até o Monte da Caveira, o Gólgota, e lá ele foi crucificado. Mas assim, veja só, Jesus orando por aqueles que ali estavam.
ele intercedeu ao Pai. Agora, uma situação também de interceder por aqueles que te perseguem, que te afligem, uma situação extrema, foi o que aconteceu com Estevão. Ele sendo apedrejado, quando ele estava ali para dar o seu último suspiro, ele disse assim: Pai, ou Deus, não lhes impute esse pecado. Então ali ele intercedeu pelos seus inimigos, por aqueles que o apedrejavam. Agora eu fico pensando, né? A fé de Estevão. E ele tinha visões daquilo que o aguardava. Então aquilo que é aparente, por mais terrível que seja, nós temos que ter esse dom de saber o que está por trás de tudo isso. No livro de Hebreus, a palavra nos ensina o seguinte: que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, as pessoas. A nossa luta é contra as hostes da maldade nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. Então, entender a pessoa, o seu ponto de vista, é uma característica de quem tem discernimento. Até porque, se você não tiver a compreensão do outro, você não vai conseguir agir como Jesus agia para ensinar as pessoas a enxergar o reino de Deus entre vós. Veja bem que Jesus, ele usava a simbologia, fazia menção de flores do campo, fazia menção das aves, ele fazia menção da raposa, ele fazia menção dos frutos, de diversas situações, de uma forma didática para nos ensinar o espiritual. Enxergar o que está por trás daquilo que é aparente. E aprendemos com Jesus e queremos desenvolver esse dom cada vez mais. O dom do discernimento. Entender as coisas espirituais. Até porque nós somos 2 vezes espirituais e uma carnal. Né? Nós temos o corpo, que é a carne, e temos a alma e o espírito. Então nós somos mais espirituais do que carnal, físico. E precisamos entender o que está por trás de tudo isso. Uma nova escola na periferia. Faça uma doação de qualquer valor. O dom do discernimento é vital para a igreja, determinante para a salvação. Porque como que nós vamos testificar de um mundo, de uma vida, de uma dimensão que não temos conhecimento e nem compreensão? Então, essa abordagem eu quero falar do discernimento como um dom espiritual. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Discernimento é conhecer ou ver distintamente entre 2 ou mais coisas. Seu inimigo se levanta para roubar sua fé. Clame a Jesus, então. Ele é maravilhoso e poderoso pra jogar ele no chão. E se o mar não se abrir, você vai flutuar. Como Pedro andou, você vai andar. Nosso Deus é varão de guerra e está aqui pra te abençoar. Seu inimigo se levanta pra roubar sua fé. Clame a Jesus, então. Ele é maravilhoso e poderoso pra jogar ele no chão. E se o mar não se abrir, você vai flutuar. Como Pedro andou, você vai andar. Nosso Deus é varão de guerra e está aqui pra te abençoar. Seu inimigo se levanta pra roubar sua fé. Clame a Jesus, então. Ele é maravilhoso
poderoso é pra jogar ele no chão. E se o mar não se abrir, você vai flutuar. Como Pedro andou, você vai andar. Nosso Deus é varão de guerra e está aqui pra te abençoar. Se o inimigo se levanta pra roubar sua fé, clame a Jesus então. Ele é maravilhoso e poderoso é pra jogar ele no chão. E se o mar não se abrir, você vai flutuar. Como Pedro andou, você vai andar. Nosso Deus é varão de guerra e está aqui pra te abençoar. Se o inimigo se levanta pra roubar sua fé, clame a Jesus então. Ele é maravilhoso e poderoso é pra jogar ele no chão. E se o mar não se abrir, você vai flutuar. Como Pedro andou, você vai andar. Nosso Deus é varão de guerra e... Então por isso que nós temos que entender a pessoa. Entender o próximo faz parte do discernimento. Você está discernindo, entendendo espiritualmente a pessoa e enxergando o que está por trás daquilo ali, para saber fazer o trabalho que Jesus fez, de modo didático. Discernimento, aptidão para compreender determinadas coisas, além da aparência. Outra situação muito interessante de discernimento foi aquele momento em que Jesus chegou para os seus apóstolos e disse assim: o que vocês falam de mim para os homens? Naquele primeiro momento, Pedro disse: tu és o Filho de Deus. E Jesus até enalteceu, elogiou a Pedro, né, pela revelação. E ele falou: olha, Pedro, essa revelação que você está fazendo não vem da carne, não é da carne, da parte física, natural, mas sim é uma revelação que meu Pai, que Deus lhe deu. Então Jesus olhou e entendeu Pedro naquele momento. Isso é discernimento. Mas também no momento, depois ele começou a falar que iria ser preso, né, tomado a ser preso e ia ser conduzido pelos homens, ia ser morto, e ao terceiro dia. E aí Pedro interrompeu e disse: não, Senhor, não permitirei que tal lhe aconteça. Naquele momento, Jesus entendeu quem é que estava falando na boca de Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que não entende os desígnios de Deus, mas sim os dos homens. Então, nós temos que ter o discernimento, irmãos. Veja bem, pode ser que você tenha sido um que me criticou, ou que você conteste meus vídeos diante da população. Seja prudente. Seja cuidadoso nesse sentido, porque você pode estar transferindo para as pessoas um sentimento aversivo a Jesus, que é a ruim suspeita. Procure ouvir primeiro, não vá se precipitando. Quando eu falo de sociedade bem resolvida, eu estou falando daquilo que Jesus falou que está entre os homens, que é o reino de Deus e que está em nosso meio. Precisamos saber discernir. Discernimento. E as pessoas que não enxergam porque não têm aparência exterior, as pessoas que não enxergam o que é o reino de Deus, é prova de que não tem discernimento e muito menos que acreditam nele. Existe uma vida verdadeira por trás do que é aparente, por trás daquilo que os nossos olhos contemplam. Existe um mundo espiritual, existe os anjos que ministram, existe o Espírito Santo que foi derramado na humanidade, entre todos os homens, em todo o canto da terra, a presença do Espírito Santo. Então, existe uma vida muito abundante e espiritual que precisamos compreender mais
e ajudar as pessoas a compreender. Então eu venho te fazer um convite para que você, além de ensinar as pessoas, você ensine e aprenda o novo céu e a nova terra, como está descrito em Apocalipse, o reino de Deus, como Jesus pregava, o paraíso também, e a sociedade bem resolvida, como costumo falar. São situações diferentes, mas que, apesar de que cada uma tem suas propriedades, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas elas estão interligadas. Interligadas por quem? Pela proposta da salvação e pelos salvos. Para você fazer parte do reino de Deus, como Jesus pregava, você tem que ser uma pessoa salva, viver a salvação entre os homens. Mas para você chegar e levar uma pessoa leiga, que é incrédula, a essa compreensão, você precisa de ter o momento certo, preparado por Deus, e além disso você tem que ter uma abordagem didática. Era o que Jesus fazia. Ele fazia uso de parábolas para ensinar verdades que ele conhecia. Ele fazia uso da filosofia também. A simbologia, Jesus também, ele utilizava a vegetação, as aves, ele utilizava o campo, as flores do campo, de uma forma didática para fazer, além daquele que é incrédulo, o contradizente também que vivia perseguindo ele. E quem eram esses contradizentes? Aqueles que apostulavam o sacerdócio, aqueles que se apresentavam como sacerdote, príncipe do povo, conhecedores da lei, mas que viviam contradizendo e perseguiam a Jesus para tentá-lo e ter algo para acusá-lo. Discernimento do corpo de Cristo. Olá, hoje eu quero trazer uma abordagem para você que é familiarizado com o Evangelho, para você que prega a palavra de Deus. Eu quero falar a respeito O dom de discernimento. para que eu possa ser mais entendido dentro da minha proposta de abordagem, como eu costumo fazer nas comunidades onde nós temos reunião com famílias. Discernimento, que é um dom espiritual. E o objetivo é falar a respeito daquela sociedade bem resolvida que nós podemos entender que é a mesma proposta do reino de Deus, como disse Jesus, né? Que está entre vós. Então, esta proposta do reino de Deus, eu entendo que trata-se de uma sociedade bem resolvida que pode ser exercida dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho e até mesmo mundialmente falando. E essa questão do discernimento é um dom que nos permite entender o ponto de vista das pessoas e argumentar com elas. Jesus, ele tinha uma maneira didática de transmitir ensinamentos para que despertasse esta visão das pessoas, a compreensão dos mistérios de Deus. O dom de discernimento, ele nos permite entender o ponto de vista de cada pessoa, desenvolver uma abordagem específica para aquele que é incrédulo, que não acredita. Uma abordagem específica para aquele que está aprendendo, que quer aprender, mas não tem conhecimento.
uma abordagem específica também para aqueles que são contradizentes, ou seja, que têm o conhecimento da palavra, que ostenta uma aparência de sacerdote ou apostula um sacerdócio, mas vive querendo pegar Jesus numa contradição, para ter como acusá-lo. E isso eu vivencio também. Eu trago uma abordagem que frequentemente eu sofro perseguições até, contradições até. Então, eu quero trazer aqui a possibilidade da gente entender que a abordagem ela tem que ser diferenciada dependendo do tipo de pessoa e para quem você vai ministrar a palavra de Deus. Eu não posso chegar para o incrédulo e falar das revelações, dos mistérios de Deus, sem que ele esteja preparado para aquilo, sem que Deus o encaminhou, ou ele queira me inquirir, ou chegue um momento propício na vida dele, onde ele se encontra numa situação até de conflito, para que ele receba esta palavra, para que ele possa entender. Com você, quando Deus promete, Ele é fiel e nunca falhará. A Bíblia nos relata aonde posso afirmar: se Ele prometeu, podemos confiar.
Projeto uma nova escola na periferia. Doe qualquer valor.